Olá, alunos, bem-vindos à nossa aula de hoje, qual conversaremos sobre o ICMS. O ICMS é a sigla de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação. O ICMS está presente na Constituição Federal de 88 e somente os governos dos estados é que podem instituir ou alterar esse tributo, de acordo com o próprio artigo 155 da nossa Constituição. Todas as etapas de circulação de mercadoria e em toda a prestação de serviço constante lá pela nosso artigo 155 estão sujeitas ao ICMS, devendo assim ter emissão de nota fiscal em qualquer dessas operações. Em alguns estados, o ICMS é a maior fonte de recursos financeiros. O imposto ele não incide sobre qualquer operação com livros, jornais, que isso é uma previsão de imunidade pela Constituição Federal, ou operações que se destinem ao exterior, prestação de serviço ou a venda de mercadoria ao exterior. O ICMS, então, ele é de competência estadual, ou seja, cada estado legisla sobre esse imposto, podendo dar benefícios, identificar as alíquotas de cada produto. É um imposto que ele pode ser seletivo. Então, a Constituição Federal trouxe essa possibilidade de seletividade. Ele pode ser cobrado em função da essencialidade do produto. Em alguns casos, o ICMS ele é seletivo. Por exemplo, armas de fogo, cigarro, ele tem uma incidência maior referente ao ICMS. Alguns produtos que são mais essenciais, que é produto de alimentação, de cesta básica mesmo, tem alíquotas menores, 7% ou às vezes até alíquota zero. Então, em alguns casos ele é seletivo, sendo que nós temos alíquotas básicas e elas não são seletivas nesse caso. Ele também é um imposto não cumulativo. Essa não cumulatividade ela vem da Constituição Federal, ou seja, as compras de insumo, compra de mercadoria para revenda, a energia elétrica, ela dá crédito para contribuinte do ICMS. Esse crédito ele pode ser compensado do imposto devido lá naquele mês de apuração. Então, a empresa ela cobra, ela deve um tributo lá no final que ela pode compensar com aquilo que ela comprou, com aquelas despesas que ela teve referente à operação que ela realiza dentro da empresa. Ela não pode aproveitar crédito de uso e consumo, por exemplo, somente crédito de mercadorias e insumos que ela utilize na sua atividade. O fato do gerador do ICMS é, então, a saída da mercadoria de um estabelecimento de contribuinte, o início da prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal, de qualquer natureza, o final do transporte iniciado no exterior, então a importação de um serviço de transporte, nas operações onerosas de serviço de comunicação, feita por qualquer meio, inclusive geração e a emissão. A base de cálculo do ICMS é o valor da operação na saída da mercadoria, é o preço da prestação do serviço, no caso de transporte interestadual ou intermunicipal, ou o preço cobrado pelo serviço de comunicação. Assim como o ISS possui uma lei federal, o ICMS também possui uma lei federal conhecida como a Lei Candir, qual determina as principais regras que devem ser seguidas pelos estados da federação. As alíquotas básicas do ICMS elas variam de 17% a 19%, chamada de alíquotas internas, ou seja, quando a operação ocorre dentro do mesmo estado, a compra e a venda, e nas operações interestaduais, as alíquotas elas podem variar de 7% e 12%, dependendo do estado de origem e do estado de destino da mercadoria. O ICMS ele é um imposto que sofre diariamente alterações, diariamente nós vemos nos diários oficiais de todos os governos alterações em algum estado referente ao ICMS. A última alteração que nós tivemos foi a mais significativa, porque ela foi federal, é referente ao diferencial de alíquotas nas vendas para consumidores finais, que impactou drasticamente nas empresas comercializadoras, principalmente aquelas que fazem vendas pela internet. As empresas elas passaram a ter que recolher o ICMS devido para o seu estado e mais o ICMS devido para o estado daquele adquirente da mercadoria, que seja uma pessoa física ou um não contribuinte do ICMS.
Sem dúvida, esse é um tributo mais complexo do nosso sistema tributário e por isso ele exige bastante estudo e bastante atualização para o profissional que atua nas áreas fiscais da empresa ou até o contábil referente à incidência desse imposto. Por isso, não deixe de conferir o material e adquirir mais conhecimento sobre o ICMS, buscando na lei do seu estado quais são os benefícios que aquele estado pode dar à sua empresa. Desejo a todos bons estudos.